Conversa entre Fernando Diniz e Dimitri Payet no treino que aconteceu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Com a saída de Felipe Coutinho, Dimitri Payet tende a ser o homem do meio-campo do Vasco da Gama sob o comando do técnico Fernando Diniz. Aqui nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer a você, torcedor vascaíno, tudo que rolou nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, assim como também trazer todas as últimas informações do Vasco para você. Saída de Jean Davi Menezes, treta entre Fernando Diniz e Tietê e muitas outras informações. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão, um domingo leve, calmo, feliz e animado para o torcedor vascaíno após o reencontro com a vitória ontem no Caldeirão de São Januário. Mas rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, vascaíno, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tenho a Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo. Já se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa família e faça também através do seu like, do seu joinha, do seu gostei e do seu compartilhamento, com que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Show? Vambora então, sem muita enrolação, né, meu amigo? Falar logo de Vasco da Gama, pois como tá aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino foi a campo, mais um dia de atividade no nosso CT. Atividades essas comandadas pelo técnico Fernando Diniz, até de forma bastante curiosa, algo que mostra mais do que nunca a diferença entre o trabalho do atual técnico do Vasco, Fernando Diniz, e o trabalho do ex-técnico do Vasco, Fernando Carille. Normalmente, com o técnico Fernando Carille, o dia após os jogos do Vasco, o Vasco tinha o treino, assim como aconteceu hoje, com o elenco que não entrou em campo na partida, fazendo um trabalho em campo, já o grupo que foi o titular no jogo, fazendo apenas um regenerativo. Isso também foi algo que rolou nessa manhã de hoje no CT. Entretanto, com o técnico Fábio Carille, quando era o dia posterior ao jogo do Vasco, quem comandava as atividades no CT Moacir Barbosa não era o Fábio Carille, mas sim os membros da comissão permanente do Vasco. Normalmente quem comandava os treinos após as partidas do Vasco era Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha. Hoje já foi diferente, por quê? Pois num treino após a partida do Vasco da Gama, o próprio Fernando Diniz comandou as atividades dentro do CT Moacir Barbosa. Ele, é claro, ao lado da sua comissão técnica, né? Então mostra mais do que nunca como hoje o técnico Fernando Diniz é um profissional que está disposto a fazer tudo pelo Vasco, a entregar tudo pelo Vasco da Gama, pois poderia apenas seguir o rito que já era do antigo técnico Fábio Carille, ficar tranquilo, não participando das atividades em campo, dar aí, né, a responsabilidade de treinar o elenco para os membros da comissão permanente, até porque aqueles que são os titulares do Fernando Diniz não estariam em campo, mas ele fez questão, mesmo com o grupo alternativo ou o grupo reserva, tá lá junto com eles no gramado do CT Moacir Barbosa, realizando as atividades. E, inclusive, hoje teve esse papo entre Fernando Diniz e Dimitri Payet, né? Dimitri Payet, que é um jogador que já está há quase um mês sem atuar por conta de uma lesão, tem um contrato curto com o Vasco, apenas até o final do mês de julho, e é uma grande incógnita, né? Se vai ficar, se vai sair, o que vai acontecer. O certo é, hoje houve esse papo entre Fernando Diniz e Dimitri Payet. Fernando Diniz tem por expectativa e objetivo recuperar também o futebol do camisa 10 francês, entende que o Payet será uma peça bem importante para o Vasco da Gama, e hoje teve esse papo aí com o francês. Inclusive hoje, né, tivemos a informação que ele treinou normalmente, há a possibilidade de já depois de amanhã contra o Operário para estar novamente à disposição do Vasco da Gama. Entretanto, caso não esteja à disposição depois de amanhã na terça,
sábado contra o Fluminense, a expectativa é que o Payet já esteja 100%, até podendo começar uma partida, e automaticamente a expectativa é alta para que ele seja até o substituto, né, do Felipe Coutinho no time titular, que o Coutinho acabou levando o cartão vermelho na partida contra o Fortaleza ontem em São Januário. Entretanto, mesmo com a possibilidade bem real do Payet ser o titular do técnico Fernando Diniz, já na partida desse próximo sábado contra o Fluminense, a expectativa com relação à permanência de Dimitri Payet é bem ruim. Informações até da rapaziada da A Hora do Vasco é que o Payet avisou ao locador de sua casa aqui no Rio de Janeiro que vai entregar o imóvel nesses próximos meses, né? O contrato, volto a repetir, dele vai até o final do mês de julho, e a informação, de acordo com uma fonte, né, é que nesse momento a chance do Payet ficar no Vasco é bem pequena. Abre aspas, é improvável que ele fique. Então, a situação hoje do francês no Vasco é bem complicada, é bem complexa. O Payet está bem chateado com tudo que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama nesses últimos meses com relação ao seu tratamento, e toda essa chateação pode sim culminar em uma saída. Você aí, amigo torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? O Payet merece ficar? O Payet merece sair? Coloque aí nos comentários que eu farei questão, é claro, de ver e responder. Outro jogador que também deve estar de saída do Vasco da Gama é Jean Davi Menezes, né? Um atleta que tem um contrato até longo com o nosso Cruz Maltino, contratado na janela do meio do ano passado por um valor superior a 10 milhões de reais, entretanto que não tem espaço hoje dentro do Vasco da Gama. É claro, tendo um novo técnico, a expectativa é que novos jogadores ganhem oportunidade. Mas a situação do Jean Davi dentro do Vasco da Gama é tão complexa que talvez até ele mesmo não possa ganhar oportunidade com o novo técnico Fernando Diniz. E é um jogador com mercado. Futebol mexicano, onde ele se destacou muito vestindo a camisa do Toluca, ele tem um mercado bem forte, né? Inclusive ele se destacou tanto no México que o credenciou a vestir a camisa do Vasco. Nesse momento, sem espaço no Vasco, a expectativa é que ele regresse ao futebol mexicano. E nesse momento, o Tijuana e o Querétaro do futebol mexicano estariam observando o Jean Davi para a janela de transferência do meio do ano. Além desses dois clubes mexicanos, o Colo-Colo do Chile, que é um clube bastante tradicional do futebol chileno, também estaria interessado na contratação do jogador. Um empecilho grande, porém, para a chegada de Jean Davi ao Colo-Colo é a questão salarial. Jean Davi recebe um salário bem alto aqui no Vasco, um salário que hoje está completamente fora dos padrões do futebol chileno, né? Então, diante disso, né, meu amigo torcedor, a expectativa realmente é que na janela do meio do ano o destino de Jean Davi Menezes venha a ser o futebol mexicano, e o Vasco, com a grana, né, que vai recuperar, pois fez um investimento nele na janela do meio do ano passado, possa investir em algum outro atleta. Boa notícia, você também é favorável a uma venda de Jean Davi Menezes? Probabilidade é grande de sua saída, e automaticamente a probabilidade é alta também que ele, saindo daqui, se destaque em outro clube, de forma semelhante, né, ao que aconteceu, por exemplo, com o Maxime Domingues, né? Toda notícia relacionada a Maxime Domingues é de grande surpresa. Maxime, que está emprestado hoje ao Toronto, está se destacando por lá, está brilhando no clube do futebol norte-americano, sendo considerado em diversas partidas o melhor jogador dos jogos, né? Ele que está atuando hoje como segundo volante por lá. Então eu não duvido do Jean Davi também sair daqui e se destacar em outro clube. E não estou culpando o Vasco por isso não, mas a Liga do Futebol Brasileiro é uma liga muito forte, né? Então, para você contratar um jogador, você tem que ir muito certo. Se você errar, meu amigo, já era, porque o nível de competitividade daqui é altíssimo. Não é porque um jogador se destaca lá fora que ele vai ter a capacidade para se destacar aqui também. Deixe a sua opinião nos comentários. E para finalizar o vídeo, falar sobre essa treta, né, entre Fernando Diniz e Tietê. Uma treta que já perdura há bastante tempo. Fernando Diniz teve uma bela discussão, né, durante uma partida do São Paulo lá em 2020 com o Tietê. Chamou Tietê de perninha, reclamou dele, xingou ele. Olha, amigo, uma treta que perdurou anos e anos e anos, e depois de 5 anos ambos vieram a se reencontrar no Vasco da Gama. Como tá essa situação? O Diniz já respondeu, mas ontem foi a vez do Tietê responder sobre essa treta. Ele respondeu e eu trago aqui as palavras do Tietê a você. Se liga só no que o volante Cruz Maltino falou sobre toda essa situação
com o técnico Fernando Diniz. Polêmica, né? Quer que eu fale logo, né? Tá bom, então. Tá todo mundo esperando, pô. É só falar até no estúdio. Vocês estão esperando que eu responda. Agora estamos, né? Não tem jeito. Não tenho problema nenhum com ele. O pessoal gosta de polêmica. O que aconteceu foi um erro, ele assumiu, eu perdoei e vida que segue. Ele é um excelente profissional, sempre falei muito bem. Sabia que na chegada dele a equipe ia melhorar, a gente tem muito a melhorar ainda, né? Então a gente fica muito feliz com essa vitória, é isso. A gente precisa trazer a torcida para o nosso lado, a gente sabe que isso é um fator imprescindível aqui dentro de São Januário. A gente entende a cobrança, a gente também fica frustrado quando as vitórias não vêm, né? A gente sofre, a gente não pode sair na rua, é coisa que todo mundo sabe, mas às vezes o pessoal acha que a gente não tem sentimento ou algo assim, mas a gente sofre igual eles, só que a única diferença é que a gente que entra em campo. Então os problemas que a equipe enfrenta somos nós que temos que resolver. Acho que hoje a gente deu uma demonstração de um futebol bonito, convincente, diante de uma equipe muito difícil, que a gente sabia que ia criar muita dificuldade. A gente se concentrou bastante e as coisas andaram muito bem. Meu amigo torcedor vascaíno, parece que a situação já está tranquila, né? E como não poderia estar? Bizarramente, com a chegada do Fernando Diniz, o Tietê saiu de um jogador comum para um jogador super diferencial, cara. Hoje o Tietê é o pulmão do meio-campo do Vasco. Hoje o Tietê é uma peça indispensável. Eu penso numa saída do Hugo Moura, eu penso numa saída do Coutinho, mas diante daquilo que o Tietê apresentou contra o Lanús e contra o Fortaleza, eu não consigo ver hoje um Vasco sem o Tietê. O jogador conhece muito, né, o modelo do jogo do técnico Fernando Diniz. O Tietê esteve com o Fernando Diniz lá no Audax, em 2015, salvo engano. Passou tendo o Diniz na beirada de campo lá no São Paulo. Então, assim, talvez o Tietê seja o jogador que mais atuou com o Fernando Diniz. Então, se tem alguém que sabe como o Fernando Diniz joga, sabe o modelo de jogo do técnico, é o Tietê, e tende a ser um jogador que vai voar tendo o Fernando Diniz na beirada de campo. Te anima, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui nesse Boa Noite Gigante de domingo, um vídeo mais curtinho para vocês, e amanhã às 7 horas em ponto eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades no Acorda Vascão. Então, ó, tá aqui no Boa Noite, volta no Acorda Vascão de amanhã às 7 horas pra gente trocar essa ideia, ter mais um momento aqui juntos de muita informação do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.